Amém. A gente não tem muita... Tive um ensaio o ano todo, né? Ensaiando. Eu fiquei sem papel. Ensaio do ano todo desse coral. Profetizo isso, quem sabe, né? Amém? Eu fiquei sem papel. Glória a Deus, aleluia. Não tem problema não. Amém. Vamos lá, pessoal. Acho que eu tenho que tirar isso. Você vai ficar na festa? Quero te agradar.
dando coraçõezinhos. Aí tá. Tá. Coelho ou Rosiane? É desse jeito, amados. É desse jeito. Amém, queridos. Nós tínhamos que ter alguma coisa para este Natal, Então, são tantas as aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo. E Deus vai fazendo a obra. Abra sua Bíblia, João capítulo 4. As crianças, por favor. Senhor, obrigado, Jesus, por essas crianças que estão aqui, Senhor Deus. Tu possas, ó Pai, abençoar cada uma delas, tocar nelas, falar com elas, da importância de viver na igreja do Senhor, estar aqui na presença com suas irmãzinhas, seus irmãozinhos, e não dando atenção a este mundo, pessoas que têm ideias diferentes, Pai. Bota na mente dessas crianças, ó Pai, sempre a buscar a presença de Jesus, porque elas já estão crescendo, Senhor Deus, Tu sabe de todas essas coisas, Tu sabe que o mundo é mau, mas nós colocamos ela dentro do esconderijo do Altíssimo, e sobre a sombra do Onipotente elas vão ficar guardadas. Nós profetizamos, amém, igreja? Deus abençoe vocês, podem ir. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 46 em diante. Não, João. Romário. Amém? Diz a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? 4:46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu, e ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para Galiléia. Querido Deus, te agradeço, Senhor, por estar na tua casa. Te agradeço porque o Senhor está aqui também. Te agradeço pelos louvores, ó Pai. Mesmo não tendo aqui o ministro, mas o Senhor está aqui louvando ao Senhor. O ministro que eu falo, Alexandre, mas o Romário também é ministro da mesma forma. Mas eu falo, Senhor Deus, no sentido de nunca, quando tiver 2 ou 3, o Senhor vai deixar de estar presente, porque o Senhor está em todo lugar. E o Senhor está aqui para operar milagres.
Como fez no passado, o Senhor continua fazendo hoje ainda. Basta crermos na tua palavra. Em nome de Jesus. Usa-me, Pai, como te bem apraz. Senta glorificando a Deus, igreja. Amados, como diz aqui João, este foi o segundo sinal depois que ele veio da Judéia. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 4. No versículo 13, diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Versículo 14, Lucas 4, tá, amados? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Eu quero só fazer esse retornozinho aqui, para a gente poder entender algumas coisas. No versículo 3 aqui, que ele passou por tentações do diabo. Quem não passa por tentações do diabo? Eu. Todos nós somos tentados. Todo tempo, toda hora. Nós somos afligidos, nós somos tentados, nós somos afligidos e perturbados para desistir, para poder não dar continuidade naquilo que parece ser o melhor para nossas vidas. E com Jesus não foi diferente, irmãos. Jesus tinha uma missão aqui na terra. A missão dele estava só começando. E logo no começo ele foi tentado por Satanás, querendo oferecer a ele coisas que parecia que era o diabo que estava dando. Presta bem atenção nisso. Ele estava aqui vindo praticamente das tentações, aquelas tentações que ele passou, aonde ele ficou 40 dias de jejum, e ali o diabo pegou pedra e falou: se tu és filho de Deus, você pode pedir essas pedras, transformar em pães e comer. E ele podia fazer isso. Ele podia transformar as pedras em pães. E ele era filho de Deus. O diabo falou tudo, como ele fez lá no princípio com Adão. O diabo sempre vai trabalhar, amados, dentro de uma legalidade. Ele não vai vir com chifrinho, não, amados. Ele vai vir dentro de uma coisa que você precisa fazer. E vai tentar você para impedir que Deus possa agir na sua vida. Presta bem atenção. Ele vai estar sempre tentando interromper um projeto de Deus na sua vida. A missão que Deus tinha com Jesus foi tentar o diabo interromper. E falou da palavra de Deus, amados. Quando ele subiu no pináculo lá do templo, chegou assim: joga lá embaixo, aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, Jesus. Ou seja, ele vou te segurar lá embaixo. Jesus falou o quê? Não tentarás ao teu Deus. Falou que daria todos os reinos desse mundo para ele. Quantas pessoas são ricas, amados, através de muitas oferendas a Satanás. Quantas pessoas não fazem isso? Se for ver, está cheio de pessoas conhecidas, artistas e tantos políticos que ficam buscando em lugares aonde Jesus não está, para poder tentar alguma coisa e ganhar alguma coisa. Então, mas eu estou trazendo só essa revelação, essa palavra, porque quando Jesus foi batizado no Espírito Santo, e logo depois tentado por Satanás, e quando ele passou pela tentação, ali diz que por tempo oportuno. Por quê? Porque o diabo ia continuar tentando Jesus. Foi o tempo todo.
através dos fariseus, através dos amigos, através das orações, através até da solidão. Quando ele esteve no monte, ele pediu para orar com ele, as pessoas estavam dormindo. Os parceiros dele, ele chamou 3, Pedro, Tiago e João. Então, às vezes, a gente pensa que estamos sozinhos, estamos sendo rejeitados, que nosso problema não tem solução. Mas Deus veio trazer essa palavra aqui, amados. Um fundamento, uma base, para você poder alçar voos com Cristo. Nunca é tarde para você ver a glória de Deus. Amados, nesse texto que nós lemos, como disse aqui, a fama de Jesus já estava correndo. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Só esqueci de uma coisa de falar com vocês, que é no texto lá de Lucas, capítulo 4. Quando ele venceu Satanás, a Bíblia diz aqui que ele saiu no poder do Espírito Santo. Ele diz aqui, capítulo 4, aqui diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia. Vocês já viram quando você vence uma batalha, né? Quando você, até aqui mesmo, né? Nós não sabíamos, nós ensaiamos hoje esse louvor. E não deu, a gente começou fazendo de uma forma e não mudamos, e depois voltamos para a forma anterior, sem aqui mesmo. As coisas, aí a gente quando vê que deu certo, que ficou bom, a gente sai daqui numa alegria, mas essa alegria é a alegria que o Senhor faz as coisas acontecerem na nossa vida. É a alegria do poder do Espírito Santo que faz mudar as situações que a gente pensa que não tem como mudar. Eu já vi muitas coisas, mas já tenho uma experiência, uma bagagem, para poder trazer para vocês essa resposta, para poder manter vocês de pé. Então, no poder do Espírito Santo, Deus quer que a gente haja, como nós estamos estudando na escola dominical, os dons do Espírito Santo são ferramentas de Deus para que nós possamos usar. São os dons de curar, são os dons da fé, são dons de profetizar, são dons que vêm para nós, para que a gente possa caminhar nesse mundo e fazendo a obra de Deus em qualquer lugar, onde você estiver, Deus vai estar te usando. E Jesus aqui estava na Caná da Galileia, né? Dirigiu-se de novo para Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Eu quero só dar uma reprisada aqui. Oficial do rei. Jesus já não era benquisto, João Batista já não era benquisto. Então, o oficial do rei está com o filho doente. Amado, tem muita gente que está no poder desse país, está com muitas envergaduras, tem coisas até contra você. Pessoas que às vezes se levantam contra você. Em João capítulo 1 João capítulo 1, a Bíblia diz que você tem um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo justo. Você está aqui, mas Deus está trabalhando em teu favor. Ele estava lá, mas tinha um oficial do rei que estava precisando. Ele, com certeza, ele teve um acesso dentro da política daquele país. Ou seja, dentro dos romanos. Porque um oficial do rei, quando sentiu que a coisa apertou, que o filho dele estava doente, ele falou: por favor, onde eu vou recorrer? Eu vou recorrer a Jesus Cristo. A fama dele está dizendo que ele está curando muitas pessoas, que ele fez um milagre lá em transformar o vinho. Olha só que ele estava começando o seu ministério. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, amados, uma das coisas que Deus quer que a gente sempre tenha em mente
é que Jesus está perto de você. Aqui, amados, ele ouviu que ele saiu da Judéia, foi para Galiléia, chegou na Galiléia, ele soube, Jesus está aqui, então vou procurar Jesus para poder tentar resolver o meu problema. Agora, Jesus, depois que saiu da terra, ele disse, eis que estarei convosco todos os dias da tua vida. Só que a gente esquece disso. A gente esquece disso, cara. Eu não estou falando que, pô, pastor, você não esquece, não. Eu esqueço também. Mas por que você está na casa de Deus? Para você ser lembrado. Que o problema que você está passando, Jesus também está passando. Porque Ele é o teu maior intercessor. Ele morreu na cruz do Calvário, no teu lugar. Tudo que a gente sofre aqui, Ele sofre lá também. Ele sofre porque ele passou pelas mesmas coisas. E quando ele estava aqui, quando Lázaro morreu, que era um amigo dele, ele chorou. Chorou por quê, amados? Se ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, ele mesmo falou, essa morte não é para a desgraça, é para a glória de Deus. Ou seja, ele sabia que ia ressuscitar, mas ele sabia que quem ficaria aqui nessa terra ia haver muita morte, ia haver muita desgraça, ia haver muito problema, e muitas coisas iam acontecer. Ele teve essa visão, ele chorou, não foi por causa de Lázaro, foi por nossa causa, foi por causa para quem ele estava morrendo. Ele sabia que nós temos que passar por aflições, mas disse, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Morrendo por ele, morrendo por você, mas eu não te abandonarei, eu não estarei mais na Galileia nem na Judéia, eu estarei em todos os lugares, porque eu quero atender aqueles que clamam a mim, eu responder-te-ei, eu estarei próximo de você, eu vou querer me apresentar a você, eu quero que você saiba que eu estarei operando na tua vida. Para Deus, para Jesus, amado, não existe quilômetros, não existe tempo. O tempo dele é diferente do nosso. Então ele sabe qual é o melhor momento para agir na nossa vida. Mas você tem que bater na porta. Você tem que mostrar que você confia nele. Eu sei que você já passou por muitas dificuldades, você já tem uma caminhada aqui, uma luta, vocês não são novos aqui, você já tem uma certa experiência. Mas Deus quer dar mais força para vocês. Aqui não é um posto de gasolina, mas é um posto do azeite de Deus. Para você entrar aqui de uma forma e sair de outra. Para você entender que o problema que você estava passando na sua casa, o problema que você estava passando no seu trabalho, as coisas, as afrontas que você está recebendo, você tem uma palavra de fé para poder andar com você. Para você sair daqui e você saber que por mais que se levantem contra você, amados, se Jesus é contigo, vai levantar para cair. Eu não estou falando isso, amados, porque eu ando também com todo o poder do mundo, para não de jeito algum. A minha esposa é quem me conhece, que anda do meu lado. E sabe das lutas que nós passamos, das dificuldades. Mas uma coisa é certa, quando eu me ajoelho e colocamos diante de Deus, eu nunca me esqueço daquele dia no hospital, eu e minha esposa, depois de 27 dias de internado. Quando chegou a conta do hospital, não tinha como pagar. Eu abracei minha esposa, chorei, me ajoelhei e falei assim, não tem o que fazer. Vamos chorar juntos aos pés do Senhor. Só Ele pode nos ajudar. A gente fica vendo assim, a dívida, estamos endividados para o resto da vida. Com todos os medicamentos, com tudo aquilo que nós ficamos aquele tempo todo. E um médico que não era cristão falou assim, vocês vão ficar nesse hotel quanto tempo? Hotel? Aquilo ali deu uma revolta dentro da gente, que a gente não tinha que lutar, temos que bater na porta para poder conseguir. Choramos aos pés do Senhor. Amados, a resposta veio rápida. Imediatamente nós conseguimos sair dali, mas não saímos só dali. Saímos dali exaltados pelo Senhor. Deixamos uma marca ali de Cristo em muitas vidas. Além de deixar a marca de Cristo nas pessoas que estavam ali, nós fomos abençoados.
Nós tivemos a recompensa, mas não tinha saída, amados. Nós não tínhamos saída. Quando nós ajoelhamos naquela maca, minha esposa sentada naquele sofá, a gente ajoelhou ali. A gente não viu saída. Não tinha saída. Mas uma coisa muda. Deus está mexendo algumas coisas. Como o Eduardo mesmo falou, que coisas que não foi Eduardo, foi Deus que falou, você tem que crer. Como ele falou assim, você vai pintar a sua casa. Eu peguei a palavra dele, não como fosse dele, como fosse de Deus. Eu pintei minha casa toda e não pensei, não tinha condições de pintar. São coisas que acontecem na vida da gente, que Deus está trabalhando em teu favor. Mesmo você não está vendo. Mesmo que você não esteja vendo. Amém? Tendo ouvido dizer, versículo 48. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Uma igreja tem que andar com sinais e prodígios. No meu ministério, logo no princípio, amados, eu busquei muitos dons do Espírito Santo. Eu ficava de madrugada pedindo a Deus os dons do Espírito Santo. E eu aconselho você a pedir. Pastor, mas vai parecer que eu estou querendo ser melhor que os outros. Aí é com você. Você vai querer ser melhor. Você pode receber os dons do Espírito Santo e não ser melhor do que ninguém, porque você não vai ser melhor porque tem os dons, porque os dons não serão seus, serão emprestados. Deus empresta as ferramentas dele para você trabalhar na obra dele. Deus empresta os dons com serviço para o ministério. É com um fim proveitoso, como nós estudamos hoje de manhã aqui. Ele dá esses dons para que você possa ver coisas que você não pode ver. O apóstolo Paulo, ele disse que ele não pregava com linguagem de sabedoria, mas sim com a valorização do poder de Deus. Ele pregava em Atos, em 1 Coríntios capítulo 2, ele falou isso. Eu prego por causa eu não converto vocês por causa da linguagem de sabedoria, mas pelo poder de Deus, que está sobre a vida de vocês, que transforma a vida de vocês, que quer operar milagres através de vocês, quer ser um canal na sua vida, quer ser um canal na sua casa. Eu estava falando com a minha esposa, eu falei assim, Ana, a igreja tem que estar dado muito vazia. A gente está triste por isso. Ontem tivemos uma festa, eu até botei lá, vamos lá na igreja, hoje foi uma festa muito bacana, um churrasco muito gostoso, abençoado pelo nosso churrasqueiro Carlos ali, que foi uma benção. Não só o churrasco, macarronese, tudo aquilo que nós comemos, fora a comunhão que nós tivemos lá, oração, foi uma coisa muito gostosa, muito bom. Pelo menos a todos que eu perguntei responderam assim, vamos voltar no ano que vem. E vamos voltar com muito mais gente, se Deus quiser. Talvez até mais dias. E estamos programando uma outra viagem já para breve aí, a gente ir para Passa 3. Escreve aí, nós vamos fazer um dia de retiro aí, com oração, junto com outra igreja, vamos para Passa 3. Porque nós queremos que vocês sejam abençoados, amado. E que vocês sirvam a Deus com alegria. Mas eu e minha esposa ficamos tristes, ficamos conversando. Falei, Ana, pode estar vazia hoje, mas não somos nós que vamos encher a igreja. Se tiver que encher, se tiver que ficar vazia, vai ficar. O importante é que Deus esteja operando com poucos. O importante é que Deus esteja trabalhando com poucos. Os milagres estão acontecendo. Nós temos uma família aqui. Agora, quem não está satisfeito, quem não gosta, quem não quer, pode ir para outra igreja. Não tem problema. Né? Não tem isso problema. Não adianta você mudar uma coisa, talvez que Deus queira fazer desse jeito. Hoje nós pregamos que o apóstolo Paulo, nós estudamos, né? O apóstolo Paulo, ele devia ter uma resposta de Deus isso. O apóstolo Paulo, quando caiu do cavalo, e aquela luz do sol brilhou sobre ele, ele ficou cego. Eu perguntei à igreja, falei, vem cá, por que Jesus fez aquilo naquele lugar? Pedro não estava ali perto, ele estava indo para Damasco,
Pedro não estava ali, João não estava ali, os maiores discípulos de Jerusalém, Tiago, não estava ali. Quer dizer, aqueles discípulos que poderiam ser, puxa, é Paulo que caiu do cavalo e ele está cego. Vamos revelar isso a Pedro, Tiago, João, vamos chamar eles para poder converter Paulo. Não. Chamou um servo chamado, um discípulo chamado Ananias, que tinha uma igrejinha lá com 3 pessoas. Isso é eu que estou inventando, tá? Mas eu estou colocando que é uma pessoa desconhecida da Bíblia. Você nunca mais ouviu falar em Ananias. Às vezes você pensa que você não está como ministro, como titular, como isso, aquilo, que você não é importante para Deus. Você é tão importante quanto qualquer pessoa que esteja em cargo mais alto que você. Você lembra de uma coisa, quando você olha para esse templo aqui, ele é muito bonitinho, eu acho que ele está muito bonitinho. Mas o mais importante são os alicerces que mantêm ele aqui e de pé. E às vezes uma pessoa que está orando aqui, às sextas-feiras, quando a gente ora às 6 horas da manhã, tem mais importância para Deus do que qualquer outra pessoa, até do que o pastor. Mas o importante não é você olhar para o que você é importante. O importante é você fazer a vontade de Deus, fazer a faxina, fazer um trabalho simples, que você não olhe para a glória, mas deixa Deus fazer e eu orar por você. Eu cheguei para a Ana e falei, Ana, se Deus quiser, de repente sai um irmão daqui, ora com uma pessoa que está aleijada ali na esquina, a pessoa sai andando e vem entrando aqui na igreja. Daqui a pouquinho essa igreja está cheia. Porque ele diz aqui, ó, foi o que ele disse. Então Jesus disse, porventura não vi de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas agora, quando começa a ver sinais e prodígios, as coisas começam, está acontecendo coisa ali. E nós estamos estudando os dons do Espírito Santo para isso, para você operar maravilhas. Mas não estou dizendo que é isso, não. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas de uma hora para outra Ele pode estar aqui, está cheio. E nós não vamos nos manter cheios. Poxa, vou ficar feliz por causa disso, não. A gente tem que ser feliz agora. Nós temos que estar felizes agora. Nós não temos que ser que nem Miriam, não. Como assim? Miriam dançou, pastor, depois que abriu o Mar Vermelho. Eu queria ver dançar antes do Mar Vermelho se abrir. E crer na palavra de Deus que falou, o Mar Vermelho vai se abrir. Mas todos queriam crucificar Moisés e disse, não tem lugar para enterrar no Egito esse povo todo, então vão enterrar a gente aqui no Mar Vermelho. Foi isso a resposta do povo. Mas depois que passou, todo mundo cantou. Quando está feio, ninguém faz, ninguém quer. Só vai quando está bonito, Carlos. Quando a coisa está brilhando. Oh, também quero. Esse é o ser humano. Mas Deus não quer isso não. Deus quer o teu coração. E aqui, amados, Deus pode usar você. Deus quer usar você. Que não é por causa de você ser usado por Deus que a igreja vai encher. Não, não. Deus quer encher, usar você para poder fazer você um canal dele. Para você ser um Ananias para converter um Paulo, Saulo de Tarso. Quando bater na porta você vai saber, tem uma palavra, eu tenho uma palavra. Eu já contei esse testemunho aqui várias vezes, mas alguns não ouviram. Uma vez eu estava no culto, eu era da missão Shekinah, trabalhando, operava lá, trabalhava com libertação, muitos anos. Mas não era o líder, não era o pastor. De repente chegou uma pessoa para mim e falou assim, ó, Deus mandou uma missão para você. Eu olhei para a pessoa, não sabia quem era. Foi para mim. Não, chama o pastor. Eu falei mesmo, chama o pastor. Eu não. Qual é a missão? É ir lá no Scala do Rio de Janeiro. Como é que é o nome daquele homem? Esqueci até o nome dele. Chico Recarei. Você vai lá orar pelo Chico Recarei. Falei, Jesus, eu não. Quem disse que eu vou orar com ele, rapaz? Porque Deus falou que é você. Então, ele marcou o encontro, preparou tudo, falou com o Chico Recarei. Ele era o segurança do Chico Recarei. Entrei dentro daquilo lá, cheio de... Como é que eu posso falar agora? Eu não sei, tenho medo de falar essas coisas aqui, de pessoas, mulheres, de homem de mulheres, essas coisas, né? Tem que falar assim, acho que não pega mal, não prende eu não, né? E aquele monte, eu olhei aquilo tudo
pessoas nuas para lá, para cá. E o novo convertido, eu fechava meu olho, me ofereciam alguma coisa para beber, eu não queria beber, para mim tudo aquilo ali era consagrado. Fiquei olhando aquilo lá no Rio de Janeiro, acho que é lá na, sei lá, Leblon, Gávea, sei lá onde era aquilo, não. Hã? Leblon, né? Fiquei assim, eu não sabia o que fazer, fiquei sentado, me oferecendo comida, oferecendo bebida, oferecendo tudo, aquele pessoal tudo passando. Depois, quando chega aquela multidão junto com o homem, segurança, tudo aquilo, tudo. E, meu Deus, eu fui chamado para falar de Jesus para esse homem, o que eu vou fazer? Aí eu liguei para o pastor Arlindo, liguei para o outro pastor, falei, vem cá, me ajuda. Amado, o pastor Arlindo passou mal, o outro pastor ficou engarrafado, hoje ele é apóstolo Luiz Escutói, aqui da Terra Santa, está no Paraná, sei lá onde ele está. Ele estava lá comigo, não pôde vir também, todo mundo foi, eu tenho que ser eu. Meu Deus. Amados, cheguei lá dentro, o que eu falei para ele? Eu nunca esqueço desse texto, porque esse texto está em 2 locais. Mateus capítulo 13, foi uma coisa que eu nunca esqueci, que na minha vida fez diferença na minha vida. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: naquele tempo, mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava com ele em pé na praia. De muitas coisas lhe falou, por palavras lhe dizia: eis que o semeador saiu a semear. Foi essa palavra. Mas sabe quando ele semeou essa palavra? Sabe quando que ele pregou essa palavra? Se você pegar aqui, isso aqui, Mateus capítulo 13, é o mesmo texto de Lucas capítulo 5. Em Lucas capítulo 5, se você for ver, é a pesca maravilhosa. Você pode ver lá. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, Deus estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores haviam desembarcado lavando as redes. Todo mundo nervoso, chateado. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que o afastasse. Ou seja, a ministração da palavra que converteu Pedro, antes de pegar o barco, ele pediu o barco emprestado e leu a palavra da semeadura, que o texto é a mesma coisa. Dentro do barco ele falou sobre que ele saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, outra semente. Foi isso que eu falei para aquele homem. Quando eu falei só essa palavra, só falei a palavra. E comecei a orar. Saiu uma lágrima do olho daquele homem. Aquele homem começou a chorar. Amados, esse templo aqui é menor do que o escritório dele. Do que o escritório dele. O escritório dele tinha imagens de escultura. Ele ainda me desculpou. Não repara essas imagens, não, que é da minha esposa. Um monte de imagens. Amados, eu não sei, eu não fiz nada. Só orei ali, entreguei. Logo depois, saiu no jornal, eu vi um pastor lá que trabalhava comigo, que falou assim: deu certo o que você falou com o Chico Recarei. Ele está abrindo todas as segunda-feira agora para a Igreja Universal ministrar a palavra lá. Não importa que eu não fui em evidência, não fiquei em evidência. Eu nem lembrava disso, eu já tinha esquecido. O rapaz chegou para mim e mostrou o negócio do jornal, que o Scala abriu agora para a Universal entrar e pregar a palavra de Deus lá. Falei, glória a Deus. Eu continuei desconhecido. Não quero, graças a Deus. Eu queria, sim, a glória. Para mim, sempre a gente quer. A gente, o homem, mas o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. A mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. A direita e o inverso. Nós não damos as coisas para receber nada em troca no reino de Deus, amados. Quando você dá a Deus, você dá sem pensar em receber em troca. Porque você já recebeu antes. É sinal de você retribuir. De você falar assim, Deus, é teu. Eu não tenho nada. Eu vou ficar e vou sair desse mundo. O que eu mais quero é o teu amor dentro de mim, a tua vida em mim. Eu quero ser um canal do Senhor aqui para libertar tantas pessoas que estão doentes, estão
presas a esse mundo, presa a tantas coisas erradas. Não importa quem seja. Às vezes vai bater na tua porta uma pessoa que você nem conhece. Imagina se o Alexandre de Moraes bater na tua porta. Lá da casa do Valmir, fala: Valmir, ora por mim. Tem que orar, meu irmão. De repente o homem se ajoelha e chora. As coisas assim, você não sabe, você está rindo. Porque às vezes pode acontecer. E você vai dar testemunha aqui na frente. A gente nunca sabe, amados. Esse mundo não é nosso. Como ele alcançou o oficial do rei. Jesus aqui não era conhecido. Jesus aqui estava começando o seu ministério. Mas ele tinha o poder de Deus com ele. As coisas ao seu redor começam a acontecer, amados. Deus quer fazer diferença na sua vida, Ele quer usar você. Mas o fundamental está aqui, ó. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Será que você fazia isso? Não, vai lá, Jesus. Não, vamos lá, eu te levo de carro, te levo de avião. Vamos lá na minha casa, impõe as mãos sobre ele que ele vai ser curado. Só uma palavra. Você está dizendo que ele está curado? Será que você sairia dali? Iria lá e chegar assim: não, eu vou lá, eu vou correr, não, ele está curado mesmo. Vai que teu filho vive. Pensa bem, amados. Se eu chegar para você aqui e falar assim: aquilo que você está precisando, tua filha vai se converter amanhã. Ah, não acredito não, então não vai. Vai pintar a sua casa, opa! Eu não sei o que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida. Meu filho está morrendo, vai que teu filho vive. Vai que teu filho vive. Vai que teu filho está precisando de você ouvir uma palavra sua. Palavra de amor, de carinho. Eu não sei o que ele precisa. Eu não sei. Eu sou desse mundo aqui menor, como diz. Eu sou um vermezinho de Jacó. Eu não tenho nada. Mas eis que estou contigo todos os dias. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É isso que ele disse para Isaías. E o que ele disse para Gideão: vai na tua força, homem. Ser forte e corajoso, Josué. Por quê? Porque ele estava com medo. Que ele não estava acreditando. Gideão, homem valente. Eu sou homem valente. Eu sou o mais fraco de Manassés, sou o pior de todos. Mas eu estou dizendo: a minha palavra vale mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Vai que teu filho vive. Vai que teu filho vive. Deus está aqui, irmãos. Não, pastor, ele está naquela igreja cheia, está todo mundo pulando, saltando, glorificando. Tá também. Mas ele está aqui. Ele está aí, ó, com vocês que estão ouvindo a palavra pela internet. Vai que teu filho vive. Vai que aquilo que você está pedindo e colocando, se você crer, se você for lá, vê a hora, são 7, 8 e 15. Vai que ele está curado. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, mas eu também creio. Eu quero ouvir a palavra de Deus. É assim que Deus faz, amados. Aquele carcereiro, quando prendeu Paulo e Silas, não sabia de nada. Ele prendeu, chicoteou, botou lá dentro do cárcere, não sabia nada do que ia acontecer na vida dele. De repente, quando ele viu todo mundo, terremoto, todo mundo solto, ele foi se suicidar, ele ia se matar. Porque os presos estavam soltos. Ele preso, Paulo falou: não, rapaz, está todo mundo aqui. Todo mundo está aqui, ninguém vai fugir, não.
assim, o que houve então? O que eu faço? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua causa. Meu Deus, o homem tinha acabado de prender Pedro. Tinha que ser botado lá no fundo do cárcere, chicoteado, machucado, ferido, e ele chega e dá uma palavra para aquela. Crê tu e a tua casa serão salvos. Às vezes, quando vem um terremoto, ou quando vem algum abalo sísmico, ou vem um disco voador, não é disco voador, não. É Jesus batendo na tua porta, às vezes você está olhando com os olhos diferentes. Deus quer mostrar para você quem Ele é. Ele quer te mostrar o sobrenatural, Ele quer que você se acostume com o sobrenatural. Vai, que teu filho vive. Vai, vai. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos já lhe vieram ao encontro, anunciando-os que seu filho vivia. Então indagou deles que hora a seu filho sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre passou. Jesus. Pastor, que relógio é esse? É o relógio que tem na tua casa. É o relógio do céu. É a hora 7ª. É Deus operando maravilha e milagre se você crê. Você não deve se tornar Jesus, botar Jesus no bolso, se acostumar com Jesus, não. Você não pode se acostumar, deixa Jesus. Vou na igreja hoje. É tudo a mesma coisa. Não, rapaz, nunca é a mesma coisa. Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive, e creu, e toda a sua casa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amados. Nada temerei. Se o mar se agitar, tudo escurecer, parece que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Se tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai sempre cuidar.
Declare isso, igreja. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso viu a voz, acalma o mar, faz milagre acontecer. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, declare isso, declare isso. O meu coração sente que é o fim. Mantenha os seus olhos, meus olhos firmes no Senhor, circunstâncias não as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Terras não, tudo vai passar, não falhará nunca. Seu amor, glória a Deus, brilhará